Bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com o fuso horário do telebombástico ouvinte. Esperamos que se encontrem bem de saúde, devidamente barricados no recesso do lar e com o espírito anímico em alta para nos poderem acompanhar nestas vossas telebombásticas emissões. Hoje daremos continuidade a esse grande tema, a cultura da catedral. Mas vamos abordar de forma mais detalhada as questões, aliás, em torno das grandes cidades da Europa. Falaremos então de conhecimento, de saberes, ou seja, falaremos de catedral. Bombemos juntos, caro teleouvinte! Ou são cidades portuárias, no Mediterrâneo, no Atlântico ou no Báltico, ou encontram-se na confluência dos caminhos de peregrinação, ou aproveitam os percursos trilhados pelos cruzados, onde se realizavam grandes feiras, se transacionam produtos e se estabelecem mercados financeiros. A este impulso urbano correspondeu uma mudança de mentalidade. Entre os séculos XII e XIV, os mosteiros perderam o seu papel no desenvolvimento económico em favor das cidades e o seu protagonismo cultural em favor das universidades. As grandes construções já não são os mosteiros isolados em zonas rurais. As grandes construções são agora as grandes catedrais, criando centralidades nos meios urbanos, promovidos por bispos influentes e financiadas pela burguesia e pelos grêmios artesanais das cidades, cujos aglomerados se organizavam à sua volta. Neste momento, o senhor teleouvinte estará a perguntar o que serão grêmios. Pois bem, os grêmios eram um grupo de entidades ou corporações que exploravam ramos de comércio, atividades artesanais ou intelectuais. A rivalidade existente entre as cidades estimulou não só os arquitetos góticos a elevar cada vez mais as naves e as torres das suas catedrais, convertendo as construções em estaleiros de longa duração, como também a possuir nas universidades mestres e alunos que prestigiassem a cidade com um ensino de grande qualidade. Na imagem do lado esquerdo, podemos observar o rei a visitar a obra da construção da abadia de Saint-Denis. No segundo plano, encontramos um peão a carregar um bloco já esculpido e, na sua frente, um outro a carregar argamassa. Ao fundo, vemos um carroceiro a chegar com um carro cheio de vigas para esta obra. As imagens que aqui apresentamos permitem-nos observar não só as técnicas construtivas, como os meios utilizados e a divisão do trabalho. A construção de uma grande obra, como era a catedral, era uma grande oportunidade de conhecer, aprender e consolidar conhecimentos, saberes e técnicas. O estaleiro era uma verdadeira escola de múltiplos saberes que ali se interligavam. As catedrais vão ser, pois, centros de saber e de conhecimento, onde se ministra o ensino e se promove o debate que estará na origem das universidades. Mas como seriam as universidades da época medieval? Haverá algum ponto de contacto com as universidades que conhecemos hoje? Pois bem, universidade significa agrupamento ou corporação e referia-se às corporações de ofícios. Neste caso, uma corporação que reunia mestres e alunos, congregados com um interesse cultural e científico comum. As primeiras universidades a nascerem na Europa foram fundadas em Bolonha,
em 1088, em Paris, em 1090 e em Oxford, em 1096. Em contraponto a este impulso coletivo em torno da construção de catedrais, o início do século XIII assistiu a um lento declínio do poder monacal e da sua influência na sociedade. O que tinha mudado não era só o espírito dos bispos e abates, mas também a concepção de vida e o sistema de pensamento do homem medieval. Neste contexto, o saber e o conhecimento deixaram de ser património exclusivo dos mosteiros para adquirir um caráter laico e secular. Estes fatores favoreceram a fundação de universidades nas cidades mais importantes e a implementação de um novo modelo de conhecimento, a escolástica. A escolástica era, pois, a filosofia que se ensinava nas universidades e nas escolas eclesiásticas medievais. Caracterizada por uma forte penetração do pensamento de Aristóteles no ensino cristão, mais do que uma doutrina, a escolástica era um método de especulação teológica e filosófica que conduzia, fundada em conceitos filosóficos, à indagação racional e à sistematização das verdades reveladas. Isto é, um método de pensamento crítico e especulativo que pretendeu conciliar a fé cristã com um sistema de pensamento racional. Desta forma, a dúvida era um dos aspectos primordiais deste sistema. Como observou Pedro Abelardo, um dos primeiros filósofos que professou em Paris, a dúvida conduz à investigação e a investigação à verdade. Culturalmente, este período caracterizou-se pela emergência de um novo espírito de pesquisa e pela manifestação racional da fé, isto é, o esforço para harmonizar a razão e a fé, que teve o seu expoente máximo em São Tomás de Aquino. Partindo de Aristóteles, São Tomás de Aquino pretendeu explicar a revelação da sabedoria divina, que se reflete na origem perfeita e harmoniosa da natureza. Argumentando que a alma e o corpo estavam absolutamente interrelacionados, São Tomás deixou na sua obra fundamental Suma Teológica uma sistematização de todo o pensamento cristão desde as suas origens, numa tentativa de criar uma doutrina lógica, coerente, que substanciasse o edifício da Igreja. Afirmando que fé e razão se fundem num sistema orientado à descoberta de Deus, defendeu que, enquanto a teologia se funda na revelação de Deus, a filosofia parte do exercício da razão humana. Neste sentido, a catedral pode ser considerada como a materialização da Suma Teológica. Também ela resulta de uma organização hierárquica de partes relacionadas entre si e num equilíbrio de forças, correspondente à reconciliação entre o racionalismo clássico e a fé cristã. Caro telebombástico ouvinte, chegamos ao fim de mais uma emissão que esperamos ter sido do agrado de todos. Na hora das despedidas, ainda um momento para informar que a nossa próxima emissão terá como tema a Catedral, a representação do Divino no espaço. Até lá, aconselhamos o recolher obrigatório, uma boa e fofinha mantinha, um jerrycan de cafeína para mantermos os níveis de discernimento intelectual e emocional. E já sabe, senhor teleouvinte, siga-nos na página do YouTuber
Telebomba no ar! Bombemos todos!